Olá, amigos e amantes da programação neurolinguística e também da neurociência. Hoje nós vamos falar sobre liberdade aqui no vlog, edição número 3. Estamos chegando na terceira edição. Esse assunto, eu protelei ele ontem em admitir que o assunto de hoje deveria ser liberdade. Eu estive pensando, eu tentei colocar, confesso a você, eu tentei colocar alguma outra coisa no lugar deste assunto, tentando encontrar outras soluções, porque eu entendi aqui no meu inconsciente de que é um assunto ligeiramente delicado falar de liberdade. Por qual motivo é difícil falar de liberdade? Porque a liberdade é uma questão subjetiva da mente humana. Cada pessoa entende o seu conceito de liberdade, embora todos estejam buscando liberdade em algum nível, em alguma questão. Isso é fato. Está todo mundo buscando algum tipo de liberdade. Sejam as pessoas que querem trocar de emprego, porque talvez elas se achem presas em alguma questão. Talvez algumas estão pensando em metaprogramas de afastamento, metaprogramas de aproximação. Todas estão buscando liberdade. Algumas estão buscando se afastar de alguma questão, e outras estão buscando se aproximar de alguma questão. Algumas pessoas elas querem encontrar um novo emprego. Mas por qual motivo elas querem encontrar um novo emprego? Elas querem buscar um novo emprego porque elas querem sair da tirania, talvez, de uma operação que para elas não é vantagem, de um chefe chato, talvez de uma operação que não renda lucros. Sabe aquelas pessoas que falam assim, eu quero ter o meu próprio negócio? Isso é liberdade, isso é liberdade. Sabe aquelas pessoas que falam assim, eu quero pensar da forma que eu quero poder escolher, eu quero ter a possibilidade de escolha. Isso é liberdade. A liberdade, ela está presente em diversos aspectos da nossa vida. Uma questão muito forte de liberdade, que para nós, pessoas brasileiros aqui da América Latina, em contraponto ao americano padrão, ao americano onde a liberdade é um valor muito grande pro americano, para a pessoa, pro norte-americano, pro estadunidense. Liberdade, tanto é que isso faz parte, isso é muito forte na cultura deles. E quando a gente fala também da Revolução Francesa, a Revolução Francesa teve um ponto muito importante, muito significante relacionado à liberdade, que era o bordão, a frase bastante usada hoje em dia, que a gente não entende muito, a gente trouxe isso para diversos outros conceitos, que é o liberté, fraternité e igualité. Liberdade, fraternidade e igualdade. Mas a liberdade, ela está falando para mim, ela está falando de um ponto que significa livre-arbítrio. E livre-arbítrio, muitas vezes, a nossa liberdade é a mesma liberdade, você já ouviu isso, é a mesma liberdade de um peixe dentro de um aquário. Ele pode ir para onde ele quiser. Esse é um ponto bacana que eu quero compartilhar aqui com você. Ele pode ir para onde ele quiser. Contudo, ele precisa estar dentro do aquário. Quero ler um artigo aqui para vocês, quero ler um pequeno texto que é muito importante, que é o conceito de liberdade segundo a filosofia. Liberdade significa o direito de agir segundo o seu livre-arbítrio, conforme a sua própria vontade, desde que não prejudique outra pessoa. É a sensação de estar livre e não depender de ninguém. Liberdade é também um conjunto de ideias liberais e dos conceitos de cada cidadão. Liberdade é classificada pela filosofia como a independência do ser humano, o poder de ter autonomia e espontaneidade. A liberdade é um conceito utópico, uma vez que é questionável se realmente os indivíduos têm liberdade, isso é a liberdade do peixe dentro do aquário, que dizem ter. Se com as mídias ela realmente existe ou não. Diversos pensadores e filósofos disseram sobre a liberdade, como Sartre, Descartes, Kant, Marx e outros. No meio jurídico existe a liberdade condicional, que é quando um indivíduo que foi condenado por algo que cometeu recebe o direito de cumprir toda ou parte de sua pena em liberdade, ou seja, com o direito de fazer o que estiver em interesse, mas de acordo com as normas da justiça.
Existem também a liberdade provisória atribuída a um indivíduo como um cunho temporário. Pode ser obrigatória, permitida, com ou sem fiança, e vedada, em certos casos, como alegando envolvimento em crimes organizados. Isso é o que está dizendo o artigo aqui. Liberdade de ir e vir, liberdade de escolha e liberdade até mesmo dentro das nossas ocupações, aquilo que a gente faz durante o dia. Em outro vídeo, eu falei sobre os pontos, os níveis de aprendizado que as pessoas elas se encontram. E nesse exemplo eu falei que algumas pessoas elas têm a liberdade, a mesma liberdade de um passageiro dentro de uma locomotiva, dentro de um trem. E outras pessoas têm a liberdade do maquinista que está comandando essa locomotiva. Por qual motivo eu pensei dessa maneira? Porque o cara que ele é passageiro, ele não tem controle de absolutamente nada. Ele vai para onde o trem for. Ele pode simplesmente chegar lá num ponto na estação onde ele quer e descer do trem. Ele tem essa liberdade dele. A liberdade de embarcar no trem e a liberdade de descer do trem. É somente essa. Quando a pessoa ela já evolui, quando ela cria condições, habilidades, ela muda o comportamento e ela está apta a assumir a função do maquinista do trem, isso quer dizer que ela tem a liberdade de comandar o trem, de acelerar, frear, mas também ela tem a limitação de um trem, que um trem ele não pode virar da esquerda para a direita, ele tem que ficar ali no trilho onde ele foi. Simplesmente a liberdade de ir para frente, talvez para trás, eu não tenho certeza. Será que trem da marcha ré? Se trem da marcha ré ela pode ir para trás, talvez o metrô que é elétrico sim. Então a liberdade de um maquinista de um trem é comandar, acelerar, ir para frente, ir para trás e descer se ele quer. Aí a gente começa a evoluir, a gente começa a aprender e a gente começa a ganhar mais liberdade. Mais liberdade ao ponto da gente evoluir de um maquinista de um trem para um passageiro dentro de um carro. Um passageiro dentro de um carro, ele também não está comandando o carro, mas um carro ele já tem um pouco mais de flexibilidade. Ele já pode ir para um lugar, ele já pode ir para outro, ele já pode escolher o seu destino. Mas o passageiro ele pode escolher embarcar naquele carro que pode ir para qualquer destino. Lembra-se que o trem ele estava limitado. O trem ele devia percorrer um caminho e o cara poderia descer ali ou não, continuar ou não, e não tem outra escapatória, a não ser que ele monte uma outra linha, ele construa uma outra via que vá para um outro lugar. Então assim ele poderia. O carro não. O carro ele pode virar o volante, pegar uma estrada, andar por uma rua, andar por uma rodovia, escolher. Mas ainda assim, o passageiro de um carro ele está limitado ao que o motorista está conduzindo. Mas o poder de liberdade, o poder de escolha, o poder de comandar o nosso destino, isso que a gente chama de liberdade, ele implica mais responsabilidades. Esse é o ponto que eu quero chegar. A gente pode ter a liberdade, poder de ação de um motorista, que ele tem em suas mãos um volante, um acelerador. O volante ele não precisa ficar motorista diferente do maquinista. O motorista ele pode andar para a esquerda, para a direita, pegar uma rua, pegar outra, e ele tem o poder de acelerar, parar e fazer o que ele quiser. Mas ele tem mais responsabilidades, porque risco de colisão, ele pode... existem N coisas que um motorista ele precisa ser precavido para que não tenha nenhum acidente, para que não cometa nenhuma infração de trânsito. Então, quanto mais liberdade, esse é o ponto, quanto mais liberdade nós vamos tendo, mais responsabilidades a gente tem. E eu acredito que ganhamos mais liberdades somente quando estamos preparados para assumir a responsabilidade, assumir a bucha que vem com toda esta liberdade. Então vamos finalizar esse pensamento a respeito da liberdade. Tem vários argumentos aqui e o que eu quero compartilhar com você agora nesse instante são alguns pontos de vista de alguns filósofos a respeito da liberdade. Notando aqui que tem informações muito relevantes aqui, mas de acordo sempre com o mapa de cada um deles. Para a programação neurolinguística, a gente reage não de acordo com o mundo como ele realmente é, mas de acordo com as experiências que vivemos no mundo. Então, estas visões, embora possam ser até mesmo contraditórias,
contraditórias, a gente pode pensar assim em alguns momentos. Por exemplo, a gente vai falar aqui de Kant, a gente vai falar de Spinoza, de Descartes, de Schopenhauer, olha, Schopenhauer, Jean Paul Sartre. Esses caras aqui são muito... Eles têm, alguns deles, né? Olha que eu nem coloquei Nietzsche aqui nessa lista. Talvez eu pudesse ter colocado Nietzsche aqui nessa lista para pensar qual é o pensamento de Nietzsche a respeito da realidade. A gente vai ver que pode ser alguns pensamentos um pouco dificinhos. Então vamos lá. Vamos falar sobre Descartes. Descartes é um filósofo aqui. E para ele, o que é liberdade? Age com mais liberdade quem melhor compreende as alternativas que precedem a escolha. Nesta premissa, decorre o silogismo lógico de que quanto mais evidente a veracidade de uma alternativa, maiores as chances de ela ser escolhida pelo agente. Estamos aqui também falando de mapas. Quanto mais preciso o mapa for desta pessoa relacionada ao mundo, maior, mais verdadeiro, mais um mapa de acordo com a realidade, maior são as chances dela ser escolhidas pelo agente. Spinoza, o próximo ponto aqui. Para Spinoza, que é de 1632, 1677, são informações que a gente acaba pegando aqui, mas eu não presto tanta atenção nessas informações assim de data. A liberdade possui um elemento de identificação com a natureza do ser. Nesse sentido, o ser livre significa agir de acordo com a natureza. É mediante a liberdade que o homem se exprime como tal em sua totalidade. Esta é também, enquanto meta dos seus esforços, a sua própria realização. Essas são as palavras de Spinoza a respeito da liberdade. Agora vamos falar de Kant. Segundo Kant, não é Clark Kent, tá? Não é Clark Kent. Se você tá pensando que é o super-homem, não. Kent é um... nem quente com Q, né? Não é quente frio, não. Presta atenção. Kant é o filósofo K-A-N-T. Segundo Kant, liberdade está relacionada com autonomia e o direito do indivíduo dar suas próprias regras. Que devem ser seguidas racionalmente. Kant é bastante racional. Aqui, é importante a gente ter esta ideia. Ele é bastante cérebro aqui. Esta liberdade só ocorre realmente através do conhecimento das leis morais e não apenas pela própria vontade da pessoa, de acordo com a própria vontade. Então é uma coisa muito... quase que estoica, né? A gente pensando aqui, quase que o cara ele pode ter uma vontade, querer fazer alguma coisa, mas se ele não fazer aquilo, se ele quer aquilo, ele tem que seguir a ética, seguir as regras, seguir aquilo que é o certo a ser feito. Nossa, bastante profundo a visão do Kant. Vamos pular para o próximo. Para Arthur Schopenhauer, a ação humana não é absolutamente livre. Todo o agir humano, bem como todos os fenômenos da natureza, até mesmo as suas leis, são níveis de objetivação da coisa em si kantiana, que o filósofo identifica como sendo puramente vontade. Para Schopenhauer, o homem é capaz de acessar a sua realidade por um duplo registro. O primeiro do fenômeno, onde todo o existente reduz-se, nesse nível, a mera representação. Primeiro nível, o nível essencial que não se deixa aprender pela intuição intelectual, pela experiência dos sentidos, o mundo é aprendido imediatamente como vontade da vida. O mundo é aprendido imediatamente como vontade da vida. Isso aqui é interessante. Agora a gente vai falar de Jean Paul Sartre, francês. A liberdade é a condição ontológica do ser humano. O homem é, antes de tudo, livre. O homem é livre mesmo de uma essência particular, como não o são os objetos no mundo, as coisas. Livre a um ponto tal que pode ser considerado a brecha por onde nada encontra o seu espaço na ontologia. O homem nada antes de definir-se como algo. Nossa, difícil. E é absolutamente livre para definir-se, engajar-se, encarregar-se, esgotar-se a si mesmo. Para Sartre, ele é livre por natureza
E para Kant, na verdade a gente viu agora há pouco ele falando que a liberdade ocorre, essa liberdade só ocorre realmente através do conhecimento das leis morais e não apenas pela própria vontade da pessoa. Então que a gente fala um pouco, de acordo com Kant, aquela coisa, né, do peixe vivendo num aquário. Ele tem a liberdade para ele ir onde ele quiser, só não passe as paredes do aquário e só não tenta pular por cima, peixinho, para cair na água, porque senão você deixa de ser livre. Então, um último ponto aqui que eu quero frisar com você, que é sobre liberdade de expressão. Liberdade de expressão é uma coisa que tem se falado muito nos últimos dias, por tudo isso que aconteceu, até mesmo nos podcasts, todas as coisas onde falaram demais achando que tinham direito. Eu penso um ponto muito importante aqui, que a minha liberdade de expressão, ela começa, mas ela termina onde eu passo a infringir alguma lei, ou então passo a infringir a liberdade de expressão do coleguinha. Isso é um ponto bastante importante aqui sobre o que é liberdade de expressão. Liberdade de expressão, eu tô falando errado. Liberdade de expressão. Eu sou o Marcelo Bresciani e eu quero pedir para você, se você ainda não curtiu esse vídeo, dá um like aqui embaixo. Você não acha que esse conteúdo valeu um like seu para você deixar aqui nesse vídeo? Né? E se você ainda não assinou o meu canal, assine o meu canal. Esses dois atos, simples assim, dá um likezinho aqui embaixo e se inscreva aqui, assine o canal. Isso vai fazer com que o YouTube entenda que essa informação é relevante e ele vai começar a mostrar esse vídeo para mais pessoas. E mostrando para mais pessoas, eu vou levar a minha mensagem também igualmente para mais pessoas. Eu sou Marcelo Bresciani, eu fico por aqui e vejo você no próximo vídeo.